A graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do Senhor Jesus possa estar nos nossos corações, em cada um de nós nesta noite. A todos os amados que aqui vieram para adorar, para louvar a Deus e ouvir a sua palavra. Aos nossos amados irmãos que nos acompanham, alguns já aprontando as malas para viajar aqui para Natal. Daqui a 4 dias, né, irmão Pedro? Estaremos todos nos reunindo para um encontro nacional. Já temos alguns irmãos aqui presentes, né? Temos aqui a irmã Tânia, que veio de São Paulo, já está conosco ali. A irmã Luzia, alguns chamam de Luzinete, né? A irmã Luzia está ali também, de São Paulo. A irmã Vaneide, que veio da Bahia, 2 dias de viagem, já chegou, graças a Deus, ontem. A irmã Maria, que está ali direto de Pouso Alegre, de Minas Gerais. O irmão Francisco Félix, que a gente não sabe de onde ele veio, né? Da Bahia, desceu para São Paulo, aí saiu rodando e chegou aqui. Os amados irmãos que estão conosco, vieram aí uma semana antes, graças a Deus que estiveram conosco aí. E um grande prazer estarmos juntos desde a sexta-feira, né? Pois bem, amados, também desejamos a cada irmão que vai estar conosco logo mais, durante essa semana que já se iniciou. Quem diria, né? Estamos na semana do Congresso. Como o tempo passou, né? Como voou esse tempo, né? Passou muito rápido, né? Já não temos mais tempo, estamos na semana já preparativo, daqui a pouco está todo mundo junto. Amados, nós acabamos de concluir uma série de estudos, onde nós vimos 22 temas sobre os milagres de Jesus. E então eu pedi o auxílio aí da irmã Tânia, que sempre me ajuda, fez uma pesquisa nos nossos grupos de WhatsApp, de irmãos que gostariam que nós, temas que esses irmãos gostariam que fossem abordados aqui por nós após a série de milagres, após a série Milagres de Jesus. Houve muitos pedidos, muitos temas foram sugeridos ali, alguns temas até de temas que a gente já tem série pronta aí, os temas de Apocalipse que foram pedidos, já estão na série aí, inclusive depois eu vou até fazer uma relação daquilo que foi pedido e a gente já colocar os temas ali para esses irmãos assistirem e tal. Se sugerir alguma dúvida, propor um outro tema em cima daquilo, dando continuidade, tá? Vamos fazer isso. E o irmão Maurício, nosso amado irmão Maurício lá do Rio de Janeiro, ele, um dos temas que está dentro dessa série é o tema, o nome, ele queria entender mais sobre o nome Jacó e Israel. A tipologia que é ali, o significado disto, né? Que muita gente tem dificuldade de entender isso. E em cima disto, né? Eu orando ao Senhor, e o Senhor assim, orando lá, e ele me deu assim, olha, chegou a hora, porque o irmão Maurício não é a primeira pessoa que me pede isso, já várias pessoas querem um estudo aprofundado sobre o que é tipo e antítipo. Em toda a Bíblia, vamos encontrar em toda a Bíblia a beleza do tipo e do antítipo, para a gente conhecer e aprofundar sobre o verdadeiro evangelho. Vamos mergulhar fundo nos tipos e nos tipos para encontrar o antítipo, para entendermos o evangelho. Muita gente tem dificuldade de entender o que Paulo fala. Paulo vai trabalhar muito isso, o tipo e o antítipo, né? Então, o primeiro tema, nós vamos abrir aqui, inclusive, né? A ideia dessa série aí, a série nova que a gente vai começar a partir de hoje. Infelizmente não daremos continuidade no próximo domingo, porque estaremos vindo do retiro, né? Daqui a 15 dias a gente vai estar com o segundo tema aqui, mas a série que nós iniciamos hoje é tipo e antítipo. E o primeiro tipo antítipo nós temos aqui os nomes Jacó e Israel, sugerido aí pelo nosso amado irmão Maurício, né? Maurício Gomes, lá do Rio de Janeiro. O Evangelho, no Antigo Testamento, está descrito em tipos. Para muita gente, o Evangelho é só coisa do Novo Testamento. E não é. O Velho Testamento, o Antigo Testamento,
cheio de evangelho e poucas pessoas não sabem disso. A tipologia é uma figura de linguagem que tenta transmitir uma mensagem por meio de ritos, cerimônias religiosas, coisas ou pessoas que possam se assemelhar, sobretudo, à pessoa do Messias prometido. Essa foi a forma que o Todo-Poderoso encontrou para ensinar um povo de dura cerviz, ou seja, um povo que tinha dificuldade para entender as coisas. Aí você olha assim, mas Fábio, a gente está na era da informação e muitos cristãos hoje têm dificuldade de entender as coisas com a Bíblia aberta, o óbvio sentido ali, quase que gritando, ecoando a mensagem, muita gente tem dificuldade de entender. Então, um povo de dura cerviz, vendo semelhanças. Deus sempre colocou ali um santuário com coisas físicas que podiam ser tocadas, vistas, experiências que traziam para as pessoas o toque, a visão, o cheiro do sacrifício, né, o olfato dos sacrifícios, né, o incenso suave. Então, todos os sentidos o Senhor explorou para transmitir ao povo, né, o tipo, que dentro do tipo trazia uma mensagem espiritual das coisas que ainda não tinham sido reveladas. Esse é o antítipo. Pois bem, vamos começar então com o texto base aqui da nossa reflexão de hoje à noite, do nosso estudo. Está no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 27 e 28, que diz assim: Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens, e tens prevalecido. Então aqui é o texto base de onde nós vamos estudar o nome Jacó e Israel. Por que há essa tipologia? E por que a importância desse estudo? Porque se eu não entender esse estudo, facilmente eu serei convencido hoje, mediaticamente, de que a nação de Israel, aquela que tem uma bandeira azul, bandeira branca, com 2 listras de azul, em cima e embaixo, na diagonal, na horizontal, e uma estrela de 6 pontas no meio. Então, toda vez que uma pessoa midiática, que não conhece as Escrituras, lê a palavra Israel, no Novo e no Antigo Testamento, a mente dele vai ser levada para aquela foto, daquela bandeira, para aquela nação, para aquele mapa, daquele país pequenino, que estará no Oriente Médio sendo atacado aí e tal, e se defendendo, atacado por muitos, se defendendo com pouco. Então, vejam só, as pessoas quando têm olhado esse nome Israel, a cabeça dela é, Israel é um povo, Israel é uma nação. Nem sempre é assim. Poucos versos na Bíblia vai tratar a palavra Israel se referindo à nação. E nem sempre a nação, mas a nação no sentido de descendência. Descendência que estava sob promessa, sobre promessas condicionadas. Quando eu não entendo isso, eu vou cometer um erro gravíssimo, por exemplo, de pastores que pegam um texto lá no livro de Êxodo, Deuteronômio, Levítico, e este mandamento é para o meu povo Israel. Olha, já não é para nós mais nos dias de hoje, porque esse mandamento deu só para aquele povo de Israel naquela época, por não entender o nome Israel. Cometem esse erro gravíssimo, porque ali está sendo transmitida uma tipologia. Quem é Israel? E hoje nós vamos tirar todas essas dúvidas para que você compreenda. E por que essa coisa, Jacó e Israel? O que simboliza isso? Por que a mesma pessoa tem esses nomes? O que acontece então com Jacó e Israel? Que mensagem espiritual tem para cada um de nós? Vamos então buscar. Primeiro eu quero trazer aqui uma informação de ordem cultural, de ordem informativa, em questão da letra morta, para entender primeiro a questão gramatical da coisa, né? Para depois a gente partir para a questão tipo, né? O nome Jacó tem origem na língua hebraica, né?
E este é a palavra que está aqui. Eu vou tentar aqui colocar para vocês aqui, né? Vocês estão vendo aí, ó. O hebraico lê-se de lá para cá, ó. Iode, né? Aqui, ó. Tá vendo? A primeira letra aqui, Iode, que dá o som de I. Yaakov. Então, esse aqui é o nome que a gente traduz como, que a gente translitera como Jacó. Esse é o nome dele, certo? Que significa, resumidamente, calcanhar. Por quê? É aquele que nasceu saindo da sua mãe, segurando no calcanhar do seu irmão Esaú. Ok? Então, o pai lhe chama de Jacó, porque o pai ficou, na hora do nascimento, ficou marcado com aquela cena. Ele segurando no calcanhar do irmão. Entendido? E aí nós temos aí, logo abaixo, vocês vão ver aqui a mesma palavra aqui, ó. Essas três letras aqui, ó, estão aqui, ó. Essa é mesmo igual aqui, ó. Esta é a calcanhar, que se pronuncia Akev, essas letras. E a mesma palavra, Akav, que é escrita com as mesmas letras, vem do verbo enganar. Por isso que muita gente traduz Jacó como enganador, um erro grave. Não é. Jacó é calcanhar, aquele segura no calcanhar. Por que muita pessoa tem essa dúvida? Porque no dia em que Esaú foi pegar a sua bênção da primogenitura, ele soube que Jacó já tinha ido na frente e tinha pego a sua bênção da primogenitura. E então Esaú faz um trocadilho com seu pai Isaac, que estava cego, dizendo assim: por acaso o nome dele não é Acav, enganador? E aí muita gente entende que Jacó é enganador, mas não é, ok? Ele faz um trocadilho porque isso vem da língua hebraica. Por exemplo, nós temos aqui na língua português a mesma palavra com sentido diferente. Como é o nome disso aqui? Manga. Como é o nome daquela fruta que alguns chuparam de manga? Manga. É a mesma palavra, não tem uma letra mais e uma letra menos, a mesma palavra. Ok? Então ele faz um trocadilho usando isso. Isso é comum na maioria, se não em todos os dialetos, em todas as línguas do mundo. As línguas ricas, como o português, como o hebraico, como o latim, o inglês, o espanhol, o alemão, elas têm essas palavras que têm duplo sentido. E aí você vai depender do contexto para entender em que sentido aquela palavra está, né, inserida, ok? Então, a palavra Israel, por exemplo, que é essa palavra que está aqui embaixo, a grande diferença, né? Jacó aqui em cima, Israel aqui embaixo. Justamente Israel em hebraico significa aquele ou ele luta com Deus, né? É um resumo, esse nome é um resumo, né? Ele luta com Deus. A palavra Isra significa lutar ou lutar com, né? E a palavra El vem de Elohim, Deus. Por isso que é aquele que luta com El, com Elohim, com Deus, ok? Então esse é o nome. Então, partindo dessa informação necessária, vamos agora para o melhor, né? Para o entendimento espiritual de tudo isso. Vamos lá. Vamos fazer aqui a distinção entre Jacó e Israel. Vamos para a distinção, né? No livro de Salmo 78, versículo 5, diz assim, ó: porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais que as ensinasse a seus filhos assim, desse jeito. Olha só, para muita gente que não entende a Escritura, vai dizer assim, ó: ele estabeleceu um testemunho em Jacó, na pessoa, ser humano de Jacó, mas instituiu uma lei em Israel, nação. Não. Que está falando de pessoa. Tanto Jacó como Israel é pessoa. Ele estabeleceu. Sabe o que é estabelecer? Iniciar algo com firmeza e com certeza, clareza. Isso quer dizer, ele estabelece. Ou seja, a primeira pessoa, a primeira coisa que ele faz comigo, com você, é estabelecer um testemunho. O que é um testemunho?
testemunho é a coisa física, é a coisa material. É por isso que a Bíblia vai dizer, e as tábuas do testemunho, tábua, coisa física, dos 10 mandamentos, as tábuas do testemunho ele mandou colocar dentro da arca. Então, testemunho é aquilo que você vê, que você toca. Então, em Jacó, o homem físico, o homem em carne, esse homem, nele, o Senhor estabelece um testemunho, inicia o seu testemunho. Mas é em Israel que ele institui a sua lei. E você vai entender melhor a grande diferença. Porque aqui Jacó representa o homem carnal e Israel, o homem espiritual. Jacó, o homem em carne, e Israel, a nova criatura espiritual em Cristo Jesus. Israel. Isso é muito claro. Quer ver porque a lei está em Israel? No homem espiritual? E aí, quando eu não entendo isso, eu digo, nós somos o povo espiritual do Novo Testamento a partir de Cristo Jesus, estabelecido na sã doutrina dos apóstolos. Mas nós dissemos que a lei passou. Não é mais tempo de lei. Aí Paulo vem dizendo no livro de Hebreus 2 vezes, né? Cristo também, dizendo assim, olha, eis que eu estabelecerei uma aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. E eis que eu pegarei a minha lei e as colocarei em vossos corações. E só assim vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então veja que no Novo Testamento, a nova aliança, estabelecerei uma nova aliança com vocês. A nova aliança é colocar a lei no coração. É por isso que Israel, o Antigo Testamento, que é a pessoa física, a herança através da carne, e Israel simboliza o homem espiritual. A gente vai procurar entender então isso. Tem mais um verso aqui, ó. Mais um verso que faz a clara distinção. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e essa palavra caiu em Israel. A palavra foi dada ao homem carnal, mas ela veio se cumprir o papel, ela fez o milagre no homem Israel. Assim acontece com cada um de nós. A palavra que a gente ouviu, ela atingiu o homem carnal, eu e você. Mas quando ela gera o fruto, ela me transforma numa nova criatura espiritual. Ela vai ser entendida pelo homem espiritual. Ela vai ser praticada pelo homem espiritual. Há uma diferença entre Jacó e Israel. Ok? Vamos lá. Outro verso. Isaías 48, 12 diz, ó. Escuta-me, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. E aqui nós temos uma tipologia ainda mais profunda que eu quero estudar num outro momento, depois de nós vermos outros assuntos, para mergulharmos nesse tema aqui, ó. Porque quando Jesus fala aqui, né, aqui o Yahvé quem está falando, né? Através da pessoa do seu filho, ele diz assim, olha, eu sou o primeiro e também o último, justamente inspirado nas duas pessoas, Jacó e Israel. O primeiro, Jacó, que vem pela carne, e o último, homem espiritual, Israel. É o que Cristo é, em Jacó, em Israel. Quando Cristo fala, eu sou o primeiro, ele está dizendo, eu sou o primeiro homem carnal que veio de Maria, que veio sem pecar. E sou o último homem, aquele espiritual. O último em Israel aí, ó. As duas figuras, Jacó e Israel. Eu sou o mesmo. Tanto, eu sou a mesma pessoa. Ou quando o Senhor trocou o nome de Jacó para Israel, ele mudou o corpo de Israel, de Jacó. É a mesma pessoa que continua ali. Agora ali aconteceu uma transformação tipológica. E é isso que a gente vai buscar aqui, essa compreensão, né? Agora nós vimos a distinção, o próprio Senhor. Eu peguei aqui 3 versos. Eu podia trazer 20 versos para você. Inclusive, quando ele fala a Jacó, ele fala assim, ó, eu instruirei a Jacó, mas ensinarei a Israel. Porque a instrução é a primeira, é a coisa física. O ensino é a coisa espiritual profunda. Essa distinção está claramente evidenciada em vários, principalmente no livro de Isaías. Nós encontramos muito bem essas
essa distinção entre a pessoa, tipologicamente falando, entre a pessoa do Jacó, o velho homem, e a pessoa de Israel, a nova criatura em Cristo. Um tipo da nova criatura em Cristo. A semelhança. Vamos agora, te viu a diferença, vamos para a semelhança. Eu trouxe aqui bem alguns textos, tá? Alguns textos. Trazendo aqui, fazendo a comparação entre o Jacó, o homem carnal, o Jacó antes de se tornar uma nova criatura, e Jesus antes da ressurreição. A aliança da ressurreição. Então, olha que comparação. No livro de Gênesis 32, 24, diz assim: Jacó, porém, ficou só. Naquele momento em que ele vai lutar contra o anjo, né? Com o anjo do Senhor, e vai prevalecer e vai ter o nome mudado. Naquele momento. Gênesis 32 está lá escrito. Ficou só. E lutava com ele um homem. Olha que coisa linda, né? O texto é muito claro. A Bíblia vai dizer depois que era o anjo do Senhor, que a Bíblia chama de Elohim. Deus, mal traduzido como Deus. Então, Jacó luta com um homem. Olha que tipologia linda, né? Luta com um homem até o romper do dia, diz o texto. Já no livro de Lucas, falando deste momento de transição, Jesus num corpo mortal, transitório, estava prestes a passar, se transformar na nova criatura após a ressurreição. Que é o que Jacó vai passar. Jacó vai morrer, o velho homem, para que a nova criatura ressuscite como Israel. É nesse instante que vai acontecer aqui, de Gênesis 32, 24. Por isso que a Bíblia diz em Lucas 22, 41, que nesse momento, Jesus ficou só. Ele apartou-se dos seus discípulos. Apartou dos discípulos, né? Cerca de um tiro de uma pedra, 60 metros aproximadamente, e pondo-se de joelhos ali orava. Assim como Jacó, no momento da grande luta, a Bíblia fala de angústia de Jacó, assim também Cristo tem a sua angústia ali no Getsêmani, momentos antes dele morrer na cruz do Calvário, e obviamente fazer aquela transição de se tornar o primogênito dentre os mortos, o primeiro a sair dentre os mortos, ok? Então aqui nós temos aqui as semelhanças, o tipo Jacó e o antítipo Jesus, justamente a experiência que Jacó passa do velho homem, novo homem, a mesma coisa que Cristo passa, o velho homem e o novo homem. Olha que coisa linda. Em Jacó aqui nós temos Gênesis 32, 26, que diz assim: Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir se não me abençoares. Jacó está dizendo: eu só libero o anjo do Senhor com quem ele estava lutando, eu só te libero porque eu quero o quê? Eu quero ser o quê? Abençoado. Por que ele queria a bênção? Porque ele estava vendo uma angústia tão grande e ele não estava suportando aquela angústia. Ele queria uma bênção para aliviar aquela angústia. E o que acontece com Cristo lá no Getsêmani? Dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Em outras palavras, ele está dizendo: me abençoe para eu suportar esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, indiretamente, com a outra linguagem, Cristo está dizendo: ao passar de mim esse cálice, é uma bênção ou não é? Quando a gente é aliviado das nossas dores e dificuldades. É um pedido de bênção, né? Nós temos aqui 2 pedidos de socorro em 2 momentos, em 2 pessoas que estão sofrendo, né? Muito. Agora vamos aqui para o Israel. A gente falou 2 versos aqui de Jacó. Vamos agora para Israel. E vamos para o Jesus depois da ressurreição. No livro de Gênesis 32, ainda Gênesis 32, então disse o homem com quem Jacó estava lutando: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. A partir de agora é Israel. Aí ele explica o porquê, está mudando o nome dele. Porque você lutou com Deus, por isso que Israel significa que ele lutou com Deus. Lutou com Deus e com os homens e venceu, ou prevaleceu. Olha o que diz Filipenses 2,9. Por isso também Deus exaltou a quem? A quem está falando aqui? A Jesus Cristo. E Deus exaltou Cristo quando? Quando ele estava aqui na terra ou depois que ele ressuscitou? Depois da ressurreição. Quando ele foi assunto ao céu, colocou ele à sua direita e lhe deu um nome acima. Soberanamente, a condição de rei sobre os reis da terra.
e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Naquele momento, Jacó estava recebendo um nome que era sobre todo o nome. Porque a partir de agora, toda a descendência do povo de Deus ia ser chamado filhos de Israel. Israel é o nome que está acima de todo o nome do povo do Antigo Testamento. E agora é o que Deus faz com Jesus Cristo. Lhe dá um nome acima de todo o nome. A nova criatura. É por isso que a Bíblia diz que cada um de nós, pela questão da redenção, da salvação para o reino de Deus, cada um vai receber um novo nome. A promessa no livro do Apocalipse diz que cada um receberá uma pedrinha branca. E nessa pedrinha branca, o seu novo nome. Que Deus já dá. Olha que maravilha. Por isso que todos nós nos espelhamos em Cristo, nosso exemplo, porque tudo o que aconteceu com Jacó, Israel, o que aconteceu com Jesus antes da morte e depois da ressurreição, deve acontecer com cada um de nós. Eram informações tipológicas que devem ser assimiladas por nós, porque nós temos que ter a mesma experiência de Jacó, mas porque Jacó foi uma experiência física e a de Jesus foi uma experiência espiritual. Todos nós devemos passar pela mesma experiência espiritual de Cristo, ok? E o segundo verso da questão Israel, né? Jesus, nós temos aqui 32, 31 de Gênesis, e nascia o sol quando ele passou de Peniel, o local onde Jacó estava. Peniel significa aquele momento em que ele vê a glória de Deus, né? E Jacó ali o quê? Coxeava, recebeu um toque na cabeça do fêmur aqui, na coxa, e ali mancava, porque a coxa estava machucada. A carne foi machucada para que o ser espiritual nascesse. A carne de Cristo foi machucada para que o ser espiritual nascesse. E nasceu quando? No nascer do dia. Quando o sol aparece. É exatamente o que acontece com Cristo. Ele ressuscita na manhã, quando o sol está nascendo. Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, diz Marcos 16, 9. Quando o sol nasce. Que é outra tipologia fantástica. O nascer do sol, a noite pode durar, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem quando? De manhã. Pela manhã. São tipologias de forma magníficas que o Senhor está transmitindo essas mensagens. Para muita gente que não conhece a palavra, acha que esse salmo, né, esta canção de lamento, o choro pode durar a noite inteira. As pessoas pensam que é uma noite inteira com dor, uma noite inteira no hospital, uma noite inteira com uma dor de cotovelo, a noite inteira com todo tipo de problema, medo, dúvida, e de manhã, né, não. É uma informação espiritual que o Senhor está passando, que enquanto nós estivermos aqui na terra, estamos na escuridão, nas trevas da noite. Mas quando Cristo retorna, para a gente aquilo será dia. Será um momento de luz, a claridade do entendimento das coisas, da palavra de Deus, a justiça acontecerá naquele momento. Por isso que Cristo diz assim, ó, trabalhar enquanto é dia, porque vai chegar a noite, um momento em que você não pode trabalhar, né? Trabalhar enquanto tem luz, a luz de Deus que resplandecia nele. Pois bem, mais um texto aqui, Israel e Jesus, né? 32, verso 30 diz assim, ó: pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel, dizendo: tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Eu vi Deus, ou seja, a glória de Deus, que aqui está uma expressão hebraica, né? Está redundando aqui. Então, vi Deus face a face, eu nem morri, minha vida foi preservada. É o que acontece exatamente com Cristo. É por isso que acontece com Jacó. Porque Jesus, um ser humano, depois de ressuscitado, deveria ter sido fulminado quando chegasse no céu, mas ele viu Deus. Aí, literalmente, olha, Jacó nunca viu Deus face a face. Jacó viu Elohim face a face. Um Elohim. Assim como Moisés era um Elohim, o juiz era um Elohim, o sacerdote era um Elohim, Davi era um Elohim,
né? Uma pessoa recebe esse título de forma vocálica para representar a Deus, ou falar em nome de Deus. Mas Jesus não, olha. Aqui é um tipo, mas em Jesus acontece de forma literal, porque ele é o antítipo. Ele é elevado aos céus. Ele senta à direita de Deus pessoalmente, ele vê a face de Deus. O Senhor aceita o seu sacrifício e ele não morre. Isso acontece exatamente com Cristo. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Se Jesus sentou à direita de Deus, ele viu a face de Deus ou não? Você se senta do lado da pessoa, primeiro é trazido frente a frente com ele, conversa com ele, e antes de sentar, ele manda sentar, você está aqui, recebe e manda sentar. Será que Jesus viu a face de Deus? Isso é óbvio. Então, claramente, nós temos aqui a tipologia se cumprindo. Por isso que nós encontramos em Jacó o velho homem, o antigo homem, o velho homem, carnal, pecador, inclinado ali com dificuldades, né? Como lidar com o pecado, igreja militante, lutando para não pecar, buscando aperfeiçoamento. E aqui nós temos do outro lado a transição, a mudança, a transformação do homem carnal para o homem espiritual, Israel, a nova criatura. É por isso que Jesus e Paulo vai trazer inúmeros temas a respeito disso aqui, quanto à questão da transformação. A transformação modelo, que Jesus e Paulo vai explorar de forma profunda e muito maravilhosa, mas já estava tipificada na experiência de Jacó e Israel. Olha só. Como Jesus ensinou sobre a necessidade de transformação num sentido maior que o ocorrido com Jacó, que se tornou na pessoa de Israel. Como é que ele vai fazer isso? Vamos ver. Como Jesus, né? E os apóstolos. Vamos ver. Olha o que Cristo disse para Nicodemos. O que é nascido da carne é o quê? Carne. Mas o que é nascido do Espírito é o quê? Espírito. Aí, por que Jesus vai dizer para Nicodemos assim, ó? Não te maravilhes de eu ter te dito isso. Necessário é que você nasça de novo. Por que Jesus está dizendo isso para ele? Se tu é um doutor em Israel, por que tu não enxergou isso na experiência de Jacó? Israel? Se tu é um doutor da lei, se tu já leu a palavra de Deus, por que é que Deus muda o nome de uma pessoa de Jacó? Que importância tem isso? Mudar nome? Por que Jesus sai mudando o nome de Pedro para Kefas, de Kefas, de Simão para Kefas? De Simão para Pedro? Por que ele muda? Um exemplo de a mudança de nova criatura. Você não é mais isso, agora você é isso. Simão, aquele que ouve, você não é mais aquele que ouve. Agora você é a pedrinha, agora você, olha, é aquele que ouviu a palavra e houve uma transformação e você se ligou, você se transformou parte integrante da rocha, a pedra. É assim que ele está tratando aqui. O que é carne é Jacó, o que é espírito é Israel. O que é carne é o homem, velha criatura, que não conhece a Deus, que não foi tocado pelo Espírito, que não foi transformado, que ainda vive uma vida dupla, uma vida de pecado e tal, mas a nova criatura é o espiritual, é aquele que é tocado pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus o conduz em obediência. Por isso que o que é espírito é espírito. E é isso que Cristo está dizendo para o doutor da lei, Nicodemos, que não tinha olhos espirituais para entender o que tinha acontecido. Estava lá na Escritura Sagrada. E não acontece só com Jacó, não. Estamos tratando de Jacó e Israel aqui porque é o nosso tema. Mas essa experiência vem ocorreu na vida de Abraão, ocorreu na vida de Isaac. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Por que vocês acham que Deus criou apenas 3 patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. Ele fala isso. Por quê? Eu conto, Adnalva? Ficou com dúvida, não foi? Como você ficou com dúvida, eu vou contar lá no congresso. Vamos lá. João 3, 6 e 7. Como a pergunta de Nicodemos foi entendida e respondida pelo apóstolo Paulo? Jesus falou para Nicodemos
que era um fariseu, doutor da lei, mas Nicodemos não entendeu. E aí, o Senhor Jesus encontrou um outro fariseu, doutor da lei, chamado Saulo, aí esse entendeu. Olha o que Saulo vai dizer, sem nunca ter escutado um sermão de Jesus falando isso. Olha o que Paulo vai entender. Ó. Desculpe, a primeira pergunta de Nicodemos, Paulo vai responder depois. A pergunta de Nicodemos é essa. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Olha a pergunta de Nicodemos. Nicodemos está falando aqui de quê? Sem querer ele fala do velho homem. Olha o que ele diz aqui, ó. Como pode o homem nascer sendo velho? Sem querer ele traz à tona o velho homem. Ele se condena com a própria boca, que é o caso de muitos doutores da lei. Como é que vai nascer sendo o velho homem? Aí Cristo vai dizer de forma indireta, só tem uma forma, meu amigo, é você matá-lo, é você morrer. Depois que a nova criatura nasce, o velho homem já está morto. Porque a Bíblia exige que tenha morte. A Bíblia diz que se eu pecar, só tem uma forma de eu pagar o meu pecado. A morte. O salário do pecado é a morte. Ninguém escapa disso. Aí pela fé em Cristo, que morreu no meu lugar, agora eu não posso mais morrer, não é isso? Porque Cristo morreu no meu lugar, então isso foi resolvido. É isso mesmo? Não. Eu tenho que morrer ainda. Mas que morte é essa? É a morte que eu vou morrer aqui na terra com 70 anos? Não. Quando a lei me pede uma morte, eu entrego que morte a ela? A morte do velho homem. Você não quer uma morte? Pois pegue essa, o velho homem, para que em mim mesmo a nova criatura nasça. E aí está resolvido o problema do pecado em mim. Só é resolvido e é feito justiça, e eu recebo a justiça imputada, quando o velho homem em mim, eu mato ele, porque a Bíblia, a justiça exige. O pecado só pode ser pago com a morte. E aí eu entrego o velho homem morto para ele, para que a nova criatura nasça. Que maravilha, né? Por isso que Nicodemos diz, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos está dizendo, eu quero nascer de novo como velho homem de novo. E Jesus falou assim, você não entendeu nada. O velho homem, ele não nasce. O velho homem, ele morre. Quem nasce é uma nova criatura. No mesmo corpo, como aconteceu com Jacó. Isso é um nascimento espiritual, não um nascimento carnal. Mas o homem carnal, Nicodemos, não conseguia enxergar isso. Mas Paulo vai enxergar, como eu disse para vocês. Olha o que Paulo vai dizer no livro de Romanos 6:6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi o quê? Crucificado com Jesus. O velho homem morreu. O que Jesus pede, o que Deus pede de nós, a morte que o Senhor conseguiu saciar a justiça que o pecado cobra de mim, a morte física foi a de Jesus. Mas pela fé em Cristo, eu já não preciso mais morrer fisicamente, eternamente. Agora eu entrego para saciar a sede e a fome do pecado, a morte que ela precisa, eu entrego a morte do velho homem, para que a nova criatura não tenha mais nenhuma ligação. O nome disso chama-se justificação pela fé na veia. Vitamina justificação pela fé na veia. Foi crucificado com Cristo para que o corpo, o homem carnal, o Jacó, do pecado, seja desfeito. Para que não sirvamos mais o pecado, porque a nova criatura espiritual, Israel agora, deve servir em espírito a Deus. É assim que a tipologia queria me transmitir a grande mensagem. E aí, meu irmão, não tem nada a ver quando Paulo lê lá, o verso eu acho que eu coloquei aqui.
quando Paulo diz lá assim, ó, livro de Romanos aqui, capítulo 10, né? Ainda que Israel, o povo, aí Israel está no contexto de nação, ó. Ainda que Israel seja como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo. E agora? Não é mesmo? Percebe? O texto aí, nesse contexto, está como nação. Vamos lá. Vamos então para a tipologia. Jacó, resumindo o que eu falei até agora, Jacó está tipificando o velho homem, aquele que era escravo da carne e destinado à morte. Esse não nasce de novo, esse só morre. Israel é o novo homem, livre, aquele que era, o Jacó era escravo da carne, mas esse agora é livre no espírito e destinado para a vida. Porque o espírito vivifica, espírito vida, carne morte. Essa é a dicotomia que Paulo traz para a gente. Então esse novo homem, ele nasce de novo pela ressurreição. Se Cristo ressuscita como uma nova criatura, em espírito para a eternidade, é a primeira pessoa que ressuscita num corpo transformado, o primogênito primeiro, que sai dentre os mortos, para nunca mais morrer. Nós experimentamos isto pela fé, numa questão tipológica menor, quando eu aceito Jesus, quando eu mato o velho homem, quando o poder de Deus em mim mata o velho homem, e eu nasço como uma nova criatura para Deus, é como se eu estivesse ressuscitando em Cristo para uma nova vida. É por isso que ele mandou a gente batizar alguém, afundando a pessoa na água, acho que aumentou aí. É por isso que o batismo tem essa coisa maravilhosa. Aqui do capítulo 6 de Romanos, onde a gente está lendo aí, o versículo 2 e 3. Ele diz que o batismo, quando a pessoa está sendo afundada na água, ela está sendo sepultada. E quando ela sai, emerge da água, ela está ressuscitando. Está matando o velho homem, quando ele afunda na água, e quando ele sobe da água, está justamente tipificando o nascimento de uma nova criatura. Ele sepultou lá na água o velho homem. É por isso que essa é mais uma cerimônia típica. São tipos. As cerimônias, todas elas são tipos. A Santa Ceia é um tipo. O casamento que se faz hoje nas cerimônias são tipos do encontro da noiva com o noivo, de Jesus com a igreja. Tudo são tipos. Todas as cerimônias da Bíblia são tipos. A cerimônia e os ritos não são o fim. Todas elas são tipos. Tudo que está nas parábolas, casamento, ceia, tudo são tipos que apontam para algo muito superior que os nossos olhos ainda não viram, não experimentaram. Mas nós podemos experimentar hoje sim a tipologia lá do passado que aconteceu entre Jacó e Israel. A morte do velho homem para o nascimento da nova criatura espiritual. E essa é a grande mensagem. Isso significa dizer que se você não for um filho de Israel, você nunca será salvo. E quando você lê filho de Israel no Novo Testamento, não pense que você tem que ter o sangue de um judeu na sua veia. Porque ali o sentido já está no antítipo. Você tem que ser filho de Israel no sentido espiritual. A nova criatura Israel. E muitos crentes hoje estão gastando fortuna, pagando, contratando um avião para o povo ir para Israel. Aí Israel entra em guerra e o povo, vamos orar por Israel, que Israel é o povo de Deus. Tem que orar sim, porque tem pessoas, seres humanos lá. Como a gente tem que orar pela guerra que está lá na África, pela guerra que está lá dentro do Irã. E os seres humanos morrendo em qualquer lugar do mundo, sofrendo, passando fome. Tem que orar por todo mundo, meu irmão. Tem que orar pelo meu inimigo. Agora, quando os crentes são insuflados, orientados, alienados à mente para dizer assim, ore por Israel, que aquele é o povo de Deus, e você, para ser salvo, tem que se tornar um israelita, aí eles não estão entendendo o texto bíblico, porque não entenderam ainda a mensagem tipológica que há na pessoa de Jacó para Israel. Israel, o termo Israel como nação, ele é infinitamente inferior ao termo Israel como espírito, como antítipo, como nova criatura espiritual, que para Jesus, para Paulo, para Deus é o que importa.
Enquanto eu estiver defendendo a Israel como nação, como muita gente boba está fazendo aí, perdendo tempo, não entendeu ainda a mensagem. O próprio Cristo deu um corte assim, sabe aquele corte Tramontina? Até destas pedras eu faço filho de Abraão. Até das pedras ele faz filhos de Israel. No reino de Deus, DNA, sangue de Abraão, Isaac e Jacó, tem valor nenhum. Agora, a fé de Abraão, a fé de Isaac e Jacó, esses são formados filhos de Deus. Israel, por exemplo, há versos, que eu já comentei aqui, mas eu quero deixar bem claro e registrado para aqueles que vão receber esse vídeo e vão receber esse estudo aqui em PDF, nos grupos, para que eles recapitulem isso. Eu quero deixar escrito aqui para que a mente capte bem direitinho. Há versos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, em que o nome Israel é uma referência à nação. Ninguém pode negar isso. E em todas essas referências que você vai encontrar, ela sempre, muitas das vezes, está ligando a juízo, está julgando o povo de Israel, está reprovando as suas ações, muitas vezes. Paulo, por exemplo, é o que mais usa o nome Israel para reprová-lo. Né? Israel, composta pelas 12 tribos formadas pelos filhos de Jacó, a coisa carnal. Todavia, o antítipo, que é a questão espiritual, nesse nome é uma clara referência ao povo espiritual sob a santa influência do Espírito de Cristo. Está aí em Gálatas 4:6. Porque vocês sois filhos de Deus, filhos de Israel, é que Deus enviou à mente de vocês o Espírito de Cristo. Em nenhum lugar da Bíblia está dizendo que você tem que, olha só, tem que receber a carne de Cristo. Não. A carne de Jesus você tem que comer. Comer no sentido de estudar. Isso que estamos fazendo aqui agora. Estudar. O exemplo que Cristo deixou. Né? Estudar, comer a carne significa isso. Pois bem, adiantemos. Agora vamos para a questão da falta de entendimento e as consequências dessa falta de entendimento por não entender essa questão da dicotomia, né? A dicotomia carne-espírito, que vem já de um conhecimento da tipologia Jacó-Israel. Velho homem, nova criatura. Vamos lá. A pergunta: por que algumas pessoas presas à letra morta não conseguem entender a palavra de Deus, criando incongruências, contradições em seus ensinamentos? Por que elas não conseguem? Talvez por causa disso. Vou trazer aqui alguns exemplos. Olha o que diz em Êxodo 31:13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardarei os meus sábados, porquanto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações. Em outras versões fala, nas vossas gerações perpétuas, perpetuamente. No próprio texto, aqui no capítulo 31 de Êxodo, do versículo 12 ao 18, ele fala para sempre e perpetuamente, são 3 vezes, você somando, para sempre e perpetuamente. Para que vocês saibam que eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, aquele que santifica vocês. Então perceba que aqui, meus amados, o pastor de hoje ele vai dizer: você não precisa mais guardar o sábado, porque isso foi dado aos filhos de Israel. Ora, se a promessa filho de Israel na tipologia são os santos do futuro, o termo filhos de Israel, quando está falando aqui no Antigo Testamento, está falando da descendência futura, a partir de Cristo, não somente a partir de Moisés, a partir lá de Canaã, do povo do deserto, não. Os filhos. Ora, se somente os filhos daqueles que perambularam pelo deserto 40 anos é que entram na Canaã, os filhos, o remanescente, os filhos, que ali já é uma tipologia do futuro. Filhos. Então, aí eles olham aqui, não, olha, está dizendo aqui, olha, Israel aqui é a nação. Esse mandamento é só para a nação de Israel. Aonde? O texto é tipológico. Deus disse é para sempre. É eterno. É enquanto existir. Como é que eu vou lidar com isso? Justamente porque eles não conhecem a questão dessa tipologia. Ele não diz aqui, olha o texto. Ó. O que o texto não diz? Tu, pois, fala aos filhos de Jacó.
Ele não diz. Porque se ele dissesse os filhos de Jacó, ele estava se referindo à nação carnal. Jacó é o nome dado pelo pai carnal Isaac, mas Israel é o nome dado pelo Deus Espírito. E as pessoas não conseguem enxergar isso? Muita gente deveria, porque a palavra ela é espiritual, né? Exemplo, olha o que diz aqui em 1 Coríntios, olha como é que Paulo vai entender, ó. Vede a Israel segundo a carne. Paulo falando de Israel como nação, ó. Olhem para Israel segundo a carne. Olhem Israel como uma nação. Olhem Israel como 12 tribos, descendentes carnalmente de Abraão, Isaque e Jacó. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Olha o que Paulo pede para você olhar assim. Aqueles, os filhos, os levitas eram filhos de Israel? Os levitas eram filhos de Israel? Sim, Levi é um dos filhos de Israel. Os levitas eram os sacerdotes que participavam do altar, que sacrificavam e comiam da carne do altar que sacrificava, que era santíssima. Não é? Então aqui, olha o que Paulo está dizendo. Veja. E esses aí que comiam do altar da coisa santíssima lá, que eram segundo a carne de Abraão, rejeitaram o Espírito em Cristo, mataram Cristo. Esses são filhos de Israel? Já não são mais segundo a promessa. São filhos de Israel segundo a carne. Somente. A carne que mata e o Espírito que vivifica. Eles rejeitaram o Espírito. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios, traz essa questão aí de forma muito profunda. Em Gálatas 6,16 diz assim, ó, e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Se tem um Israel de Deus, existe um outro Israel. Por que Paulo usa esse termo aqui no contexto de Gálatas 6? O Israel de Deus. Porque no versículo 4 ele vai dizer, Deus, a quem Deus chama de filho, ele envia ao coração da pessoa a carne de Jacó, é isso? Ou o espírito do seu filho? Porque está falando de filhos espirituais. O Israel de Deus é aquele que é Israel no espírito. Na fé de Jacó, na fé de Isaac, na fé de Abraão. Esse é o Israel de Deus. Não é mais da carne. E aí, olha e veja a importância, meus amados, como isso é importante. Isso parece que passou, mas não passou. A quantidade de igrejas que nós temos hoje, aonde o pai pastor, presidente da igreja, ele deixa como herança, como dizem, chamam de legado, né? Mas não é legado, é herança, que o seu filho será o próximo pastor da igreja, o próximo presidente, e aquilo vem se perpetuando. A igreja passa a ter um dono, e aí a herança da carne tem falado mais alto, tem imperado diante das coisas do Espírito. É por isso que toda vez que Israel tinha um rei, que o seu filho herdava o trono, como a dinastia de Inri, a dinastia de Onri, são duas dinastias que você vê no livro dos Reis das Crônicas, que foi uma desgraça em Israel. Sabe o que é que a Bíblia diz? Quando um filho de Onri, ou de Inri, são duas dinastias, o filho de Onri assume, aí o texto vai dizer, e esse fez pior do que o seu pai. Aí vinha o neto, e este fez pior do que os seus pais. Aí vinha o bisneto, esse fez pior. Era assim, a descendência da carne. Sabe quando Deus resolvia? Quando Deus buscava um rei que não era da descendência deles, era de outra, que não era, quebrava aquela descendência carnal, trazia um Josias da vida, e aí Josias vinha, quebrava todos os altares, resolvia tudo e restaurava Israel. Porque Deus escolhia segundo o Espírito, e não segundo a carne. A palavra profética, olha só como a palavra profética também pode encontrar aí incongruência. No livro de Apocalipse 7,4 diz assim, ó, ouvi o número dos selados, e eram um número de 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí, meus irmãos, para aqueles que ficam usando a palavra Israel como nação, neste momento colocou eu e você tudo do lado de fora da salvação. Porque no reino dos céus, a letra morta aqui está dizendo que você entra lá, filho de Israel. E se Israel, aqui o tema aqui é uma nação,
Se a mensagem aqui não é espiritual, você está perdendo tempo aqui. Todos os pastores, todos os crentes que estão dizendo que Israel na Bíblia é uma nação, esqueça aqui que você está fora. Se você não tem o sangue de Abraão, né, e não se tornar um judeu, for lá, botar o quipá na cabeça, se circuncidar, fizer isso e aquilo outro, você não vai ser salvo. Que é o que tem muito crente dizendo que cristão agora, que encontrou a verdade, foi por ritualismo do judaísmo, coitado, mente fraca. Como se fosse resolver. Ele abandonou o espírito para voltar aos rituais da carne. Nunca é filho de Israel, é filho de Jacó. Ele está dizendo assim, eu quero deixar de ser filho de Israel para voltar a ser filho de Jacó. Eu estive prestes a me tornar uma nova criatura, mas eu quero ressuscitar o velho homem. É mais ou menos isso que eles estão dizendo. Preso a rituais. Porque não tem discernimento espiritual para entender isso aqui. O próprio verso aí vai condená-los, tiraram do reino de Deus, né? E no livro ainda do Apocalipse 21, 12, diz assim, ó. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre essas portas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. De novo, se eu der literalidade à palavra Israel como nação, todos nós estamos fora do reino de Deus. Deus faz acepção de pessoas, só vai ser salvo um povo da etnia judaica. Olha que coisa da etnia hebraica, né? Olha que coisa interessante. Veja então, meus amados irmãos, que aqui, ó, ele sempre vai falar filhos de Israel. Nós temos aqui, na mesma pessoa, duas pessoas. A pessoa de Jacó e a pessoa de Israel. Deus está dizendo, a partir de agora você é Israel, porque a partir de agora o pai já tinha morrido, o pai Isaac. O Senhor está dizendo, a partir de agora eu sou o seu pai, porque só quem pode mudar o nome de uma pessoa é o pai. Só quem pode dar nome é o pai. A partir daquele momento o Senhor está dizendo, Jacó, teu pai era Isaac, agora você agora é Israel. Eu sou o seu pai a partir de agora. E eu não sou pai de carne, eu sou pai de espírito. A nova criatura espiritual é você. Então, por isso, quando a Bíblia fala filhos de Israel, ele está falando de filhos espirituais. E não de filhos carnais. Pois bem, meus irmãos. Então, aqui nós temos aqui, ó, por exemplo, nessa relação, primeiro nós temos Abraão. Abraão é quem? O pai. Isaac é quem? O filho. E quem é Jacó? O neto ou o filho. Né? E Israel? Mesma pessoa, 3. Não tem 4 pessoas, não. Por que em toda a relação da Bíblia, a triunidade da Bíblia é sempre 3? Pai, Filho e o ser humano. A igreja inventou aí uma trindade. Pai, Filho e Espírito Santo como uma pessoa. Mas não é. Toda a relação bíblica é Pai, Filho e ser humano. Você quer quantos versos? Eu ainda vou escrever um livro sobre isso, viu? Vou pegar todos os versos da Bíblia mostrando a única triunidade da Bíblia. Pai, Filho e o homem. E não são poucos, não. Prepare mais 100 versos aí. Um livro com 100 versos. São muitos. É porque eu não tive tempo fazendo, mas eu vou fazer. Olha só. E aqui ele está dizendo o seguinte, olha. Quando ele fala Abraão, que é a tipologia de Deus o Pai, Isaac é a tipologia de Jesus Cristo, filho da promessa, e Jacó é eu e você que tem que passar da experiência de Jacó para Isaac. Eu e você precisa passar pela transformação, a experiência da transformação do velho homem para o novo homem. E aqui nós temos, né, os 3 patriarcas unidos no mesmo propósito. E aí nós teremos o que está escrito lá em 17, João capítulo 17, quando Jesus faz a oração, meu Pai, que eles sejam um só. Jacó e Israel é um só. O velho homem que morre para a nação, que eles sejam um. Assim como nós, eu e tu, meu Pai, somos um. Que eles sejam também um em nós. E o verso 23, e que eles sejam perfeitos em unidade espiritual. E aqui está a beleza da unidade espiritual aí, ó. Tipificada nas pessoas de Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que nós somos chamados filhos de Israel. Que bênção, né? Que maravilha. Jacó representa o velho homem religioso que necessita ter um encontro com Deus.
sentir o seu toque espiritual, para que seja transformado numa nova criatura, passando a experimentar a verdadeira liberdade no espírito. O novo homem, no tipo Israel, deve ser o alvo e a busca de todo cristão sincero, eu e você, sem medo de lutar com o enviado de Deus. Quando eu não tenho medo de lutar com Jesus Cristo, o enviado de Deus, para que ele com a sua espada mate o velho homem em mim, jamais eu nascerei como nova criatura. Mas se eu tiver essa fé e entender todo esse evangelho que vem sendo dito desde o livro de Gênesis, eu não vou entender o que eu tenho que fazer. E se eu não compreendo a palavra que liberta, esta palavra que é uma espada cirúrgica, a transformação não ocorrerá na minha vida. Que o Senhor nos conceda a bênção e o milagre da transformação. Que todo o Jacó em nós morra, para que o Israel em nós ressuscite como nova criatura, para a honra e glória do nosso Deus. Amém.